Bem-vindos a mais uma aula da consolidação da fé. O tema de hoje é louvor e adoração. Enquanto estamos na terra, talvez a função mais importante que podemos exercitar seja louvar e adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujos corações sejam inteiramente dele. Está em 2 Crônicas 16:9, né? Deus está buscando os que louvam e adoram o seu nome, né? Então nós vamos falar sobre isto, porque a vida cristã certamente terá grandes prejuízos também, se não entendermos o que é louvor e adoração e não praticarmos uma vida de louvor e adoração a Deus, né? Aleluia! Quando nós falamos de louvar o Senhor, né? Bendizer o Senhor significa expressar o que Ele é e as virtudes que Ele tem, né? E os seus atributos da divindade. Tanto nós podemos louvar e adorar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, né? Amém? Porque são pessoas divinas, que são dignas de louvor e adoração. Então, quais são os atributos de Deus? São muitos, mas principalmente bondade, amor, eternidade, justiça, poder, misericórdia, onisciência, onipresença, onipotência, fidelidade, etc., né? E como nós podemos bendizer o Senhor? Através do louvor e da adoração. Aleluia! Então, na letra A do primeiro tópico, então nós vamos falar de louvor, tá bom? Louvor é uma expressão de admiração e apreciação. Isto é o conceito de louvor. Por enquanto não é a letra A ainda, tá? Então o conceito de louvor, no tópico 1, é a expressão de admiração e apreciação. Então, quando elogiamos uma pessoa, estamos dizendo que a consideramos uma pessoa tremendamente maravilhosa, e que suas realizações são grandiosas, né? E é por isso então que nós louvamos a Deus, tá? Atribuindo a Ele aquelas qualidades que Ele tem, né? E reconhecendo isso através da nossa vida, né? Na letra A do louvor, nós devemos louvar a Deus primeiro pelo que Ele faz. Olha o que a Bíblia diz. Louva, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Louva, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, pelo que Ele faz, né? Os seus benefícios. E ele cita alguns benefícios que o Senhor faz para com a nossa alma. E ele diz: Ele é quem perdoa todos os seus pecados ou iniquidades, né? Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Ele redime a sua vida da cova e me coroa de graça e de misericórdia. Ele satisfaz os meus desejos com coisas boas, de maneira que a minha juventude se renova como a juventude da águia. Que maravilha!
Então aqui está dizendo no Salmo 103, versículo 1 ao 5, que nós devemos bendizer o Senhor, louvar o Senhor pelo que Ele faz, né? E aqui fala que não devemos esquecer de nenhum só de seus benefícios. Amém? Salmo 103, de 1 a 5. A segunda coisa que devemos louvar a Deus, da letra A, o segundo ponto é que devemos louvar a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, tá? E no Salmo 47, de 6 a 7, fala: cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cante a Ele um salmo de louvor. Então, por tudo que o Senhor é, nós também devemos louvar a Ele, né? Ele é justo, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é longânimo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é um Deus clemente, né? E assim por diante, né? Há tantas atribuições de Deus, a Deus, né? O que Ele é amor, né? Deus é amor. Aleluia. Então devemos louvar a Deus primeiro pelo que Ele faz, segundo pelo que Ele é. No número 3 da letra A, nós devemos louvar. Quem deve louvar a Deus, né? Todos devem louvar a Deus. Então, número 3 da letra A. Quem deve louvar a Deus? Todos. A Bíblia fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A letra D, quando devemos louvar o Senhor? Em todo o tempo. Olha, o versículo anterior aí, né, da letra C, todo ser que respira louve ao Senhor, é o Salmo 150, verso 6, né? E a letra D, quando devemos louvar o Senhor, é o Salmo 34, versículo 1, que diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então eu devo louvar o Senhor em todo tempo e em toda circunstância, né? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,17. Dar graças é louvar, né? É agradecer. Então, gratidão, né? Agradecer, ações de graça é uma forma de louvar a Deus, tá? E aqui diz que tem que ser em todo o tempo, né? Louvai o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças, tá? Mesmo por circunstâncias adversas, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e nada nos acontece sem que Ele permita, a não ser que nós mesmos procuremos o mal, né, com as nossas mãos. Mas se é uma circunstância imprópria da nossa vontade, um fato que não está no nosso controle, então nós devemos dar graças e adorar o Senhor por isso, né? Porque Ele está no controle da situação. Agora, na letra B do louvor, né? Onde devemos louvar o Senhor?
né? Nós vimos então na letra A que devemos louvar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, que todos devem louvar o Senhor, todo fôlego, né? Que todo ser que respira, que sempre devemos louvar o Senhor, né? Mesmo em todas as circunstâncias. E na letra B do primeiro tópico aí de louvor, onde devemos louvar o Senhor? A Bíblia diz que nós devemos louvar o Senhor na congregação, na reunião da igreja, né? Ele diz: declararei o teu nome aos meus irmãos, na presença da congregação cantarei os teus louvores. Hebreus 2:12. Então é importante a gente se reunir para juntos apresentar louvores ao Senhor. Amém? E também na letra B diz que nós devemos louvar o Senhor entre as nações, né? Louvar-te-ei, ó Senhor, entre as nações, entre os povos, e cantarei o teu louvor entre as nações. Então, onde nós formos, né? Nós devemos louvar o Senhor, né? A Bíblia diz que até a natureza louva o Senhor, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Assim também devemos nós, né? Louvar o Senhor onde formos. E também devemos louvar o Senhor no nosso leito, né? Olha o que diz aqui o Salmo 63, de 4 a 6. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de gordura, e a minha boca te louvará com alegria nos lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti durante as vigílias da noite. Sabe, aquelas horas que você acorda de madrugada, que não sabe por que acordou, né? Comece a meditar no Senhor e louvar o seu santo nome e por todos os benefícios que Ele tem dado à sua vida e à sua alma. Amém. Salmo 63, 4 a 6, tá? Agora vamos para o segundo tópico, adoração. São coisas distintas, né? Louvor e adoração. Parecidos, mas distintos, né? O louvor é quando você reconhece as virtudes de uma pessoa, mas você pode louvar uma pessoa e não amar aquela pessoa, só reconhece que ele tem talentos, que ele tem qualidades, né? E enaltece as qualidades, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, assim como nós reconhecemos que Deus é perfeito, né? E nós louvamos a Ele. Agora a adoração está acima do louvor. A adoração é a expressão do nosso amor por Deus, né? Da nossa profunda devoção ao Senhor, né? E isto significa entender o que Jesus falou sobre o primeiro grande mandamento, né? Que está em Marcos 12:33, olha: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, o nosso amor por Deus e a nossa adoração a Deus é em 4 dimensões, né? Se dá de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força. Porque o amor de Deus para conosco também é em 4 dimensões, altura, largura, comprimento e profundidade, né? Tudo isso revelado na cruz, né? A realização, ou melhor, a Bíblia fala, não é, que como deve ser a nossa adoração. E aqui é a letra A, né, do segundo tópico, né? Como deve ser a nossa adoração, tá? Primeiro, eu quero ler João 4, 23 a 24. Olha: mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está a chave. Olha, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Adoração não é na mente. Adoração pode até usar a mente. A mente é um canal, é um instrumento da adoração. A palavra é um instrumento da adoração. O corpo físico pode ser um instrumento da adoração através dos seus gestos. Mas a adoração, a sede da adoração é no espírito. O espírito se dá, a adoração se dá no espírito da pessoa. Então só quem já nasceu de novo, quem é vivificado no espírito, tem o espírito recriado pelo novo nascimento, tem condições de adorar a Deus, porque a adoração é no espírito, né? Então aqui diz que Deus procura, aqui ó, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura para seus adoradores, porque Deus é espírito, diz o versículo aqui. E importa, ou é necessário, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Tá? Então, em primeiro lugar, como podemos adorar a Deus? É em espírito. O nosso espírito, ele é chamado de homem interior. A verdadeira adoração acontece quando o homem interior, em resposta aos estímulos do Espírito de Deus, expressa amor e adoração, veneração, né, a Deus. Isso pode assumir a forma de palavras, de expressões corporais, não é? De cânticos, ou pode ser a adoração silenciosa, né? Você simplesmente está ali no íntimo expressando a sua adoração, tá? Então, é assim que se adora a Deus, né? Em espírito, né? Então, a verdadeira adoração requer a ação do Espírito Santo de Deus numa relação com o nosso espírito humano. E isso, como eu disse, só é possível para os que já nasceram de novo, não é? Pois somente estes têm o Espírito de Deus, tá? Então assim nós podemos adorar. Em segundo lugar, como adorar, né? É em verdade. Em verdade, Deus quer sinceridade. E eu quero citar um versículo para vocês de como Deus reprova a hipocrisia quando alguém tenta adorá-lo, não tendo uma vida íntegra ou não sendo verdadeiro com Deus. O problema não é a gente errar, porque todos ainda erramos, mas o problema é a gente não se arrepender do erro, confessar e pedir perdão, e pedir que o Senhor nos lave no sangue do Cordeiro. Aí nós somos justificados, estamos aptos para entrar no santuário da adoração, que é invisível, né? Mas existe no céu, né? O Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, que nós entramos em espírito quando nós estamos adorando a Deus. Então Deus não gosta do fingimento. Alguém ser hipócrita é fingir que tem virtudes e qualidades que não tem. É fingir que está isento de culpa e não está. É fingir que é perfeito e não é. Então a Bíblia diz no Isaías 29, 13, diz o seguinte: este povo se aproxima de mim e com os lábios me adoram, mas o seu coração está longe de mim.
porque as palavras, né, que eles liberam para mim são palavras aprendidas, decoradas por rotina, mas não saía do coração. Então, Isaías 29:13, né? A Bíblia fala no Salmo, Provérbios, né? 29:13, né? Aquele que se desvia os ouvidos de guardar a minha palavra, até a sua oração será abominável, né? Aquele que se desvia o ouvido de ouvir a minha palavra, de obedecer a minha palavra, até a sua oração será considerada abominação. Então Deus quer sinceridade. Para adorar a Deus tem que ser em verdade, né? Em verdade. Então isso é muito importante. E é importante você então isso significa ter o altar restaurado, quando a gente conserta a vida com Deus, né? Pelo arrependimento, pela confissão dos pecados. E diz lá em 1 Reis 18 que quando o profeta Elias foi oferecer um bezerro no altar para provar que só o Senhor era Deus diante dos adoradores de Baal, a Bíblia diz que primeiro ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que é um altar em ruínas? É quando a pessoa está sentindo culpas de erros praticados, de falhas cometidas e ainda não pediu perdão para Deus e ainda não consertou com Deus, tá? E eu sempre lembro, não aceite acusações do diabo contra pecados que você já se arrependeu e confessou, tá? Mas eu estou falando de falhas que você e eu ainda não tenhamos arrependido, viu? Muito bem. Agora, o terceiro tópico é expressões de louvor e adoração. Como a gente adora, né? E primeiro, a gente adora cantando, né? Salmo 9, versículo 2 e versículo 11. Fala de cantar ao Senhor, louvando o nome dele. No número 2, ou melhor, na letra A do terceiro tópico é cantando. Na letra B é louvando, falando, né? Em palavras. Salmo 103, versículo 1, né? Letra C, gritando. Salmo 47, 1. Fala que nós devemos gritar ao Senhor, né? Gritos de júbilo ao Senhor. Então a letra D é levantando as mãos. Esse gesto de levantar as mãos é um gesto reconhecido universalmente. Quando alguém levanta as mãos é um sinal de rendição. Quando está tendo uma guerra e alguém levanta as mãos é porque ele está se rendendo. Quando a gente levanta as mãos na presença de Deus, a gente está se rendendo a Ele, se entregando a Ele, se consagrando a Ele e a sua vontade. Então é muito importante nós levantarmos as mãos diante de Deus quando estamos adorando o seu nome. Letra E, batendo palmas. Salmo 47, 1 fala: batei palmas todos os povos, né? Nós devemos bater palmas ao Senhor, por isso nós aplaudimos o Senhor no meio da congregação, né? Letra F, com instrumentos, tocando bateria, violão, flauta, teclado e etc, né? Então por isso que os instrumentos são importantes, sempre foram importantes na história do louvor e da adoração. Na letra G, né? Ficando de pé. Quando você quer honrar uma pessoa, você se levanta na presença dele, né? Eu sou um ex-militar e eu me lembro que quando um superior adentrava o recinto, seja o alojamento, o refeitório,
A sala de aula, todo lugar, todos os subordinados tinham que se levantar, né? Então assim é para com Deus. Levantar na presença dele significa honrá-lo, né? E adorá-lo de alguma forma, tá? Então é muito importante a gente aprender se levantar na presença do Senhor. Por prática, a nossa igreja costuma, no tempo do culto de louvor e adoração, ficar de pé. É porque é uma forma de honrar o Senhor. Quando vamos ler a palavra, ficamos de pé. Não tem problema ler a Bíblia sentado, mas se você lê a palavra de pé, você está honrando a Deus e a palavra dele, tá? Na letra H, ajoelhando-se. Letra H do terceiro tópico, né? Ajoelhando-se. A Bíblia fala isso no Salmo 95, 6. Ficar de pé, Salmo 134, 1. Tocando instrumentos, Salmo 150 inteiro, tá bom? Esses três anteriores aí, ó. Tocando instrumentos, Salmo 150. Ficando em pé, Salmo 134, versículo 1. Ajoelhando, Salmo 95, versículo 6. Fala que nós devemos adorar o Senhor ajoelhando também na presença dele. E o Salmo 30, verso 11, fala que nós podemos adorá-lo dançando e saltando de alegria na presença dele. Então é lícito um crente dançar para Deus, dançar na presença de Deus, tá? A Bíblia diz que o salmista Davi dançava na presença do Senhor, saltando com todas as suas forças, no dia em que ele levou a arca de volta para Jerusalém, quando ele assumiu o reino de Israel, tá bom? Isso é muito importante, tá? O quarto tópico, né? Quais são as consequências do louvor e da adoração? Primeiro, a Bíblia diz que o louvor transforma, a adoração transforma. E onde nós descobrimos isso? No Salmo 115, verso 8 e 9. Fala o seguinte, que quem adora as imagens fica parecido com as imagens, tá bom? E quem adora a Deus, consequentemente, fica parecido com Deus. A Bíblia fala que se torna semelhante aos ídolos todos aqueles que os fazem e os adoram. Mas todo aquele que adora o Senhor fica mais parecido com ele. A Bíblia diz que Moisés, toda vez que entrava para a tenda da congregação e adorava o Senhor, quando ele saía de lá, o seu rosto estava brilhando. E o rosto de Deus brilha. Brilhar é uma característica do rosto de Deus. Quando uma pessoa adora a Deus, há um brilho na face dele. Ele fica mais parecido com Deus. E não somente no aspecto visual, mas nós somos transformados no caráter de Deus. Porque quando nós estamos na presença dele em intimidade, nós somos curtidos em Deus. Imagina colocar uma azeitona dentro do molho e ela fica lá 40 dias, como eu vi lá em Portugal, né? E ali depois de 40 dias ela absorve aquele molho e ela fica gostosa. Mas se puser uma azeitona do jeito que apanha ela lá na árvore e pôr na boca, você queima a sua boca, porque ela tem um líquido mal, né, que queima a boca das pessoas. Mas depois de curtida no molho, ela é saudável, é saborosa. A vida do crente é transformada quando ele é curtido na presença de Deus, em adoração, em vida devocional. Aleluia! Muito bem. Salmo 115, 8 e 9. A segunda consequência do louvor e adoração é que traz prosperidade. Lá em Zacarias 14, 16 e 17, fala que no milênio de Cristo, quando ele vai governar todas as nações da terra, todas as nações precisarão mandar os seus representantes para adorar Jesus em Jerusalém. E a Bíblia diz que a nação que não enviar os adoradores vai cessar a chuva sobre a sua terra. Então,
Quando a gente adora, a gente gera nuvens. Chuva é um símbolo das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Há muitas expressões bíblicas sobre isso. Elias, quando já fazia mais de 3 anos que não chovia em Israel, subiu no monte e clamou 7 vezes para que chovesse. Na 7ª vez levantou uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que se multiplicou e cobriu a terra e derramou um grande aguaceiro. A adoração gerou nuvens. Assim como o calor bate sobre as águas, que é o ciclo hidrológico, e suga as águas dos oceanos e dos lagos, né? A nossa adoração sobe na presença de Deus. E as águas que sobem condensam e geram nuvens. A nossa adoração gera nuvens de bênção. E elas se dissolvem em forma de chuvas de bênção sobre nós. Por isso, quem adora gera nuvens, e a adoração, né, traz prosperidade. Porque a chuva de Deus faz a terra brotar, a terra espiritual da sua vida brotar e as sementes da sua vida germinar, nascer e crescer e frutificar. Aleluia! Letra C do 4º tópico. A adoração, ela liberta, né? Traz uma libertação espiritual. Lembra do Davi quando ele tocava e adorava a Deus na presença de Saul? 1 Samuel 16, 23, a Bíblia diz que ele não falava nada, ele só adorava a Deus com seus instrumentos. E o demônio fugia do rei Saul, que estava perturbado. Está lá em 1 Samuel 16, 23. Uma das coisas mais poderosas que existe, irmãos, na guerra espiritual é a adoração e o louvor a Deus. Lembra do rei Josafá, em 2 Crônicas 20, 18 a 28? Quando um grande exército cercou Israel para destruí-lo, e Josafá pôs o povo para cantar uma canção que dizia: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele marchou para aquela batalha. Quando ele chegou no campo de batalha, não tinha um inimigo vivo, todos estavam mortos, porque o Senhor guerreou por eles, porque ele apenas cantou, porque a peleja não era dele, mas a peleja era de Deus. Amém? Então, amados, há tanta coisa que poderíamos falar sobre louvor e adoração, mas isso aqui eu creio que seja suficiente para a sua consolidação na fé e para que você se torne um exímio adorador e um grande cantor de louvores ao Senhor. Que o Deus de Israel te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.